Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é a Mundo que Fiz. A aula de hoje é sobre força magnética. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre as cargas, então é a força aplicada sobre uma carga. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ímã que o norte está voltado para essa parte e o sul está voltado para essa parte. E eu vou pegar uma partícula, de carga positiva e vou colocar com uma certa velocidade entre esses dois ímãs. Então, quando essa carga aqui entrar com uma certa velocidade em uma região que nós temos um campo magnético, então vai surgir uma força magnética. Então aqui, a velocidade está nessa direção. O campo, nós vamos olhar do norte para o sul. Então o campo está indo em relação à carga da esquerda para a direita. E aí nós vamos encontrar a força. A força sempre tem que ser um ângulo de 90 graus entre o campo e a força. Para a gente calcular essa força magnética, nós podemos utilizar essa fórmula, que é força magnética é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. Que ângulo que é esse? É o ângulo formado entre a velocidade e o campo. Um exemplo disso é um acelerador de partículas, tá? Então, uma carga entra com uma certa velocidade entre um campo e vai ter uma força magnética ali. Se não tivesse dado o sentido dessa força, como que nós vamos descobrir para onde que a força está apontando? Então nós temos aqui duas regras, tá? Eu vou mostrar as duas para vocês e aí você escolhe uma, a que você achar mais fácil. A primeira é a regra da mão direita. Então é o mesmo que nós vimos lá no vídeo sobre campo magnético. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui. Nós vimos lá que o dedão ficava no sentido da corrente e o restante dos dedos no sentido do campo. Essa era a nossa regra da mão direita. Aqui não tem corrente, mas parecido com a corrente, nós temos a velocidade. Então eu falo parecido porque a corrente está em movimento em um fio, ou no solenoide, tá? Então a corrente está em movimento e aqui a carga está em movimento, então a velocidade. Então o dedão vai ser no sentido da velocidade, o restante dos dedos do mesmo jeito vai ser o sentido do campo e a diferença que nós temos aqui é a força. A força, então, nós vamos fazer como se fosse dar um tapa. Se a carga for positiva, o tapa é feito com a palma da mão. Se a carga for negativa, então nós vamos dar o tapa com a parte de trás aqui da mão, tá? Então vamos lá, Digamos que eu não soubesse qual que é o sentido da força. Então eu vou vir com a mão direita. Então a mão direita, a velocidade está nesse sentido, o campo está nesse, o campo está indo nessa direção. E aí é uma carga positiva, então eu vou dar o tapa para cima. Então a força foi para cima, certo? Nós vamos fazer mais exemplos depois. O outro é a regra da mão esquerda. Então, da regra da mão direita é parecido com o anterior que eu falei para campo magnético. A da mão esquerda é utilizada só aqui. Então, da mão esquerda tem que ser feita com a mão esquerda. Você vai pegar esses três dedos, o polegar, o indicador e o dedo do meio, certo? E aí você vai fazer assim, dedão, o indicador para cá, tem que formar um ângulo de 90 graus. Aqui então, o dedão vai indicar pra gente onde está a força, o indicador vai indicar onde está o campo e o dedo do meio vai ser a velocidade. Então, olha só, aqui a velocidade tá para cá, o indicador é o campo, então a força tem que ser para cima. Uma forma de você guardar é faça um bom vestibular. Então é força, campo e velocidade. Então tá, mostrei aqui para vocês
essas duas regras, tá? Tanto faz a que você achar melhor. Eu particularmente gosto de usar o da regra da mão direita, porque aí eu só tenho que gravar uma, sempre com a mão direita. Eu vou gravar esse e lembrar que quando é campo, eu não tenho aí a força. Vai de cada um escolher aí qual que acha mais fácil. Vamos ver agora quando a trajetória, o ângulo for 0 ou 180. Então eu peguei essa fórmula aqui e coloco aqui seno de 0. Seno de 0 vale 0, né? Para quem não lembra, olha só. O seno, se a gente pegar o ciclo trigonométrico, o seno é aqui, ó. Aqui é o seno e aqui é o cosseno. Aqui, quando o ângulo é 0 e 180, o seno vale 0. Agora, como essa faixa aqui é do seno, quando tiver aqui 90 ou 270, então o seno aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Então, o ângulo de 0 ou de 180, o seno é 0. Se o seno é 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, a força magnética é 0. Significa que é simplesmente uma partícula positiva com uma velocidade, mesmo sentido aqui do campo, ou se for 180, né, o sentido é inverso ao do campo, não vai gerar nenhuma força magnética. Agora, se eu tiver um ângulo de 90 graus, olha o que vai acontecer. 90 graus, o seno dá 1. Então, aqui eu nem preciso do seno na fórmula. Vai ficar carga vezes velocidade vezes campo. Então, eu vou fazer aqui o da regra da mão direita para vocês verem. Com a mão direita, eu vou pegar dedão no sentido da velocidade. Aí agora o campo, pontinho, lembra que eu mostrei para vocês? Pontinho é quando o campo tá saindo. Então, o campo tá saindo, tá nessa direção. E a força é o tapa. Então, a força para lá, porque a carga aqui é positiva. Se a carga fosse negativa, vinha para cá. Tá, então a força veio para cá. Imagina depois que essa mesma esfera veio para cá, porque ela foi empurrada para o centro, não é? Vou fazer a mesma coisa, ó. A velocidade tá nesse sentido, então, ó, velocidade nesse sentido, o campo tá saindo e tapa, vai para cima a força. O que vai acontecer? Então, nós temos aí, ó, um movimento circular uniforme. Então, eu posso falar que a força magnética é igual à força centrípeta, tá? Então, eu posso encontrar, por exemplo, o período, a frequência, tudo aqui, porque é um movimento circular. Mas eu também posso simplesmente usar a força magnética aqui como carga vezes velocidade vezes o campo. Um detalhe aqui da fórmula. A carga, ela sempre é colocado o valor em módulo, tá? Então, se a carga é positiva ou negativa, sempre vamos colocar aqui o valor em módulo. Vamos fazer agora um exercício para ver uma aplicação. O exercício fala assim: um elétron penetra numa região P e depois passa por uma outra região Q, com trajetórias circulares de raios diferentes, como mostra a figura abaixo. Em cada uma dessas regiões existe um campo magnético B, perpendicular ao plano dessa folha de papel. Para que as trajetórias do elétron seja amostrada na figura, os campos magnéticos B de cada região devem ser... Então aqui, ó, eu fiz o desenho, nós temos duas regiões, a região P e a região Q. Aqui está entrando um elétron e o elétron está seguindo essa trajetória que está mostrada aqui. Quer saber como que vai ser o campo nessa região P e na Q para que ocorra essa trajetória? Então, olha só, nós temos que lembrar que é elétron, então é negativo. Vou fazer a regra da mão direita. Então, a mão direita eu vou dedão, sentido aqui
da velocidade. Então tá entrando assim, ó, a velocidade tá aqui. Eu não sei qual que é o campo e nem qual que é a força, mas eu sei que vai vir para cá, não é? Se vai vir para cá, então significa que eu preciso de um campo que esteja saindo. Porque aí, na hora que eu der o tapa com o verso da mão, porque é negativo, eu vou forçar o elétron a vir para cá. Então significa, ó, velocidade para cá, o campo tem que estar saindo para poder a força vir para cá. Então aqui eu já descobri que o campo tem que estar saindo. Saindo representa com uma bolinha. Lembra aqui, saindo e entrando. Porque é como se fosse uma flecha. Essa parte de trás é a que nós vemos quando está entrando. E a saindo a gente vê a parte da ponta da seta. Tá, então aqui o campo tá, já descobrimos que em P tá saindo. E agora vamos ver em Q. Então em Q, então aqui a velocidade, o campo. Se o campo estiver saindo, então não daria certo, porque eu teria que dar o tapa com a parte de trás da mão. Então não pode ser. Então, ó, velocidade, o campo tem que estar entrando, que aí eu faço o tapa com esse lado. Então significa que desse lado aqui, o campo tem que estar entrando. Então aqui, entrando. Então vamos ver as alternativas. Então a letra A tá falando BP para dentro do papel. BP, então tá saindo e não entrando. Então a letra A não pode ser. Letra B, BP para dentro do papel. Então a gente já sabe que BP, que é o campo em P, tem que ser para fora do papel. Então não pode ser letra B. Letra C, BP para fora do papel e BQ para dentro do papel, sendo que BQ é maior do que BP. Como que nós descobrimos se é maior ou não? No meu desenho não ficou muito claro, mas a trajetória aqui ela é maior do que a trajetória aqui. Então significa que se a trajetória é menor, é porque nós tivemos uma força maior. Para ter uma força maior, eu preciso de um campo maior. Então, o que tiver o menor vai ser aquele que tem um campo maior, tá? Então, o B, o campo em Q, é maior do que o campo em P. Logo, deu a alternativa C. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!